noite. Evangelho de Jesus narrado por Lucas, capítulo de número 9, versos 57 a 62. Evangelho de Jesus narrado por Lucas, o médico amado, capítulo de número 9, versos 57 a 62. Ouçamos com fé a palavra de Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra, meus amados e queridos irmãos. Por 3 vezes aparece nestes versículos o verbo seguir. O que isto significava e o que isto significa nos dias atuais? Significava naquela época exatamente o mesmo que significa nos dias atuais. Quando alguém diz para Jesus: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for, essa pessoa está demonstrando a sua vontade, o seu interesse, a sua disposição de caminhar com Jesus. E quando Jesus diz para o outro: segue-me, Jesus está convidando aquele para que possa segui-lo, andar com ele, ouvir os seus ensinamentos, aprender dele. E o terceiro novamente diz: eu vou te seguir. Ou seja, a própria palavra cristão, que significa pequenos cristos, mas também nos dá a compreensão daquele que segue a Cristo. Portanto, o cristianismo é a religião, vamos dizer assim, das pessoas que são seguidoras de Cristo. E quem é o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. A palavra Cristo significa o Messias, aquele que foi enviado, o ungido. E a palavra Jesus significa o Salvador. Ao mesmo tempo, o Emanuel, o Deus conosco. Fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que durante os 3 anos do ministério público do Senhor Jesus Cristo, ele andou por várias cidades, ele andou por várias regiões e, em dados momentos, numerosas multidões o seguiam. Em outros momentos, poucas pessoas o seguiam. Em outros momentos, apenas os seus discípulos o seguiam. E conforme o cântico que nós cantamos no momento em que estávamos sendo conduzidos na adoração, o cântico é muito claro a respeito de que nós não temos para quem recorrer, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E esse cântico, parte dele, tem como base, como fundamento, João capítulo de número 6, a partir do verso de número 66, quando os judeus se escandalizaram da doutrina de Jesus, da maneira profunda e sincera com a qual Jesus tratava o reino de Deus, eles começaram a sair
então Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês também querem ir embora? E os discípulos responderam: não, Senhor, nós não podemos ir embora, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós vamos continuar te seguindo, nós vamos continuar andando nos teus caminhos, nós vamos continuar seguindo os teus passos, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esta passagem trata do momento em que Jesus está saindo do território dos Gerazenos. Ele está aqui na fronteira da Galileia e o seu propósito é ir para Jerusalém. Então ele deveria passar por toda a Galileia em direção à Judeia, chegando a Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, diz o texto, indo eles caminho afora, então começa este diálogo em que, de repente, uma pessoa diz: eu vou te seguir por onde quer que o Senhor vá. E depois o Senhor diz para outra pessoa: segue-me. E finalmente, outro diz para Jesus: eu vou te seguir. Eu quero pensar com os irmãos e as irmãs nessa noite sobre seguir a Jesus. Parece que seguir a Jesus é algo bastante simples. De certa forma, sim. Mas também, de certa forma, não. Nós seguimos a Jesus. Ele é o bom pastor. Nós ouvimos a sua voz e, como ovelhas, seguimos os seus passos. Nós temos a compreensão exata de que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Nós temos a compreensão exata de que Ele é a luz do mundo. E seguindo-o, não andaremos em trevas. Mas vamos olhar para esta passagem na perspectiva de seguir a Jesus e vamos extrair dela quais são as implicações que envolvem esta atitude de seguir a Jesus. Quais são as implicações que envolvem esta disposição de seguir a Jesus? Quais são as implicações? Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para os irmãos os versos 57 e 58, especialmente no verso 58, que seguir a Jesus implica em estarmos conscientes das dificuldades. Seguir a Jesus implica em estarmos conscientes das dificuldades. Quais? Diz o verso 58, àquele homem que falou que o seguiria por onde quer que ele fosse. As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, como o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sim, o Deus homem, o Jesus homem, participou no processo de toda a criação, e ele é exatamente o verdadeiro criador de todas as coisas e todas as pessoas. Portanto, ele é o verdadeiro dono de tudo. No entanto, neste momento nós estamos olhando para o ministério público de Jesus, e aqui nós estamos diante do Jesus homem. Sabemos que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E o Jesus homem, este Jesus homem, está dizendo para este homem, ou para esta mulher, para esta pessoa, que falou, que propôs: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Jesus está dizendo: olha, preste atenção. Aqueles que querem me seguir devem estar conscientes das dificuldades. E então Jesus faz uso de algo muito comum e ilustra para esta pessoa a respeito das dificuldades. Jesus diz:
As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, ou seja, os animais têm onde se abrigar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês precisam estar conscientes de que servir a mim, seguir a mim, vai implicar em dificuldades. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que nós sabemos é que grande parte do ministério público de Jesus, em grande parte do ministério público de Jesus, ele esteve na cidade de Cafarnaum. Mas ele também esteve em Betânia, na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Ele esteve em vários lugares. O que ele está dizendo aqui neste momento, com esta expressão, eu não tenho onde reclinar a cabeça, significa que você que quer me seguir precisa estar consciente das dificuldades. Infelizmente, muitos não têm compreendido o Evangelho desta maneira. Ao contrário, pensam que seguir a Jesus vai isentá-los de toda e qualquer dificuldade. Alguns exemplos de dificuldades. Logo que o Senhor Jesus Cristo foi assunto ao céu e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, então o Evangelho começou a ser anunciado. Rapidamente, Pedro e João foram presos, porque eles curaram um coxo à porta formosa do templo de Jerusalém. Foram presos. Mas depois eles foram soltos e foram presos novamente. E o Sinédrio quis impedi-los de falar a respeito de Jesus. E então Pedro diz, olha, importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Quando a questão é questão de fé, nós temos que obedecer a Deus e não aos homens, mesmo que isso implique na nossa própria morte. Depois mais, Estevão, o diácono da igreja de Jerusalém, por proclamar a sua fé viva no Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi morto apedrejado. Pedro foi preso de novo, mas foi libertado. Mas Tiago foi passado ao fio da espada. E assim, em todo o primeiro século, cristãos foram mortos das mais variadas formas. Os seguidores de Cristo. Mas ele não enganou ninguém. Ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos, irmãos, sim, neste mundo ter aflições. Ele mesmo falou. Mas devemos ter bom ânimo. Porque através da graça e da presença do Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer estas aflições. No entanto, elas estarão presentes na nossa vida. Olhando para o Velho Testamento, nós podemos observar a história de Davi e Golias. E vamos entender que Deus não tira os Golias da nossa frente, mas Ele nos dá forças para vencê-los. A vida cristã é uma vida em que nós vamos passar, sim, por provações. E o próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo, ao escrever a sua carta, ele diz, inclusive, que eu e você devemos ter por motivo de grande alegria passarmos por várias provações. Porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. Porque a nossa esperança está na vida eterna com Deus, meus amados irmãos. A única realidade da qual nenhum homem pode negar, ou a qual nenhum homem pode negar, é a realidade da morte. A morte é inevitável. Ninguém pode negar.
aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, terão depois da morte suas lágrimas enxugadas, seus sofrimentos retirados. Mas enquanto vivemos neste mundo, passamos por dificuldades. Mas o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em segundo lugar, nós aprendemos que seguir a Jesus, exige que nós priorizemos o reino de Deus. Exige que nós priorizemos o reino de Deus. Verso 59 e verso 60. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Alguns comentaristas do Novo Testamento asseveram que, neste momento, este homem estava numa posição de arrimo de família, de filho mais velho, portanto, cumpria-lhe a obrigação de cuidar do seu pai até a morte dele, sepultá-lo, para que depois ele tivesse liberdade de fazer da sua vida o que ele desejasse. Então, muito provavelmente, este pai deste homem nem tinha morrido ainda. Ele está dizendo: olha, Senhor, o Senhor está me chamando para te seguir? Ok, mas eu preciso cuidar das questões do meu pai, eu preciso cuidar dele até que ele morra, e depois que ele morrer eu preciso cuidar do funeral. Depois disso, eu vou te seguir. Quando Jesus fala de morto, sepultar morto, não significa que vão sair zumbis por aí, não é? Almas penadas, carregando caixão. Não, ele está falando exatamente daqueles que são mortos em seus delitos e pecados, que ainda não receberam a vida de Jesus, ou seja, aqueles que não têm nenhuma perspectiva a respeito da vida eterna. Então deixe que esses prossigam o seu caminho. Mas nós, seguidores de Jesus, precisamos priorizar o reino de Deus. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Jesus diz: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que uma igreja local, sabemos disso. Mas uma igreja local nos dá a oportunidade de servir no reino de Deus. Uma igreja local nos dá a oportunidade de servir, porque numa igreja local nós temos aprendizado da palavra do Senhor, nós temos comunhão com os irmãos, nós temos a oportunidade de desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, nossas habilidades, aptidões, e a partir de tudo que acontece na nossa vida na igreja local, nós então saímos para o mundo, para a sociedade, e podemos servir. Porque é exatamente aqui na igreja local que crianças na UCP já começam a ser treinadas para a liderança. Crianças são treinadas para falar em público, crianças são treinadas para administrar, crianças são treinadas para liderar. Depois vão para os adolescentes, jovens, e quando estão adultos, têm toda facilidade de serem líderes no trabalho, na faculdade, por onde quer que passam. Por quê? Porque a igreja é a agência do reino de Deus. Ela não é o reino, mas é na igreja local que nós conseguimos crescer para servir no reino. O reino é muito maior, nós sabemos disso. O reino de Deus compreende todo o domínio que Deus tem sobre todas as coisas. Portanto, uma pessoa que um dia, quem sabe, se tornará um astronauta e vai conhecer aí alguns outros lugares neste universo tão fantástico que Deus criou, e vai poder servir. Mas o fato é que a igreja local,
nos dá essa condição. Por isso, quando falamos em priorizar, isso significa que, como membros de uma igreja local, temos sim a obrigação de participarmos da escola bíblica, temos sim a obrigação de participarmos do culto, temos sim a obrigação de participarmos das atividades semanais da igreja, temos sim a obrigação de participarmos da vida da igreja de forma integral. Porque a partir de uma igreja local, onde Deus nos dá a oportunidade de recebermos alimento, ensinamento, fortalecimento, enriquecimento, nós então podemos servir na sociedade em que vivemos. Em último lugar, aquele que segue a Jesus precisa ter firmeza de propósito. Firmeza de propósito. Versos 60 e 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse despedir dos de casa, também alguns comentaristas do Novo Testamento indicam que não era exatamente um dar tchau. Espera aí, Senhor, eu vou ali em casa dizer tchau para minha família e então eu vou te seguir. Não. Significava mais do que isso. Significava pedir permissão. Eu vou lá. E se os meus permitirem que eu te siga, então eu vou te seguir. Mas Jesus está dizendo, olha, se alguém que coloca a mão no arado olha para trás, esse não é apto. É preciso ter firmeza de propósito. É preciso ter firmeza de propósito. Porque se nós estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo, nós então não podemos olhar para trás. Temos que olhar adiante. E esta ilustração do arado continua sendo real nos dias atuais. Apesar de que eu nunca vi um arado na minha vida, mas já assisti algumas notícias e também programas de televisão. Eu sei que sempre o arado, para ser conduzido de forma correta, o tratorista precisa marcar um ponto e seguir adiante naquele ponto para que a terra possa ser revirada da maneira correta. Se o tratorista começar a olhar para trás, muita coisa pode acontecer, inclusive o trator tombar e ele morrer. Então ele precisa sempre olhar para frente. Nós que estamos seguindo ao Senhor Jesus Cristo, precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, termos firmeza de propósito. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam para as coisas melhores e pertencentes à salvação. Nós precisamos fixar os nossos olhos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e precisamos seguir sem olhar para trás. É preciso ter firmeza de propósito. Aquele que segue o Senhor Jesus Cristo precisa ter firmeza de propósito. Tem que ter os olhos postos no Senhor Jesus Cristo. Há muitos que começam e se desviam. E a Escritura diz a respeito deles, no texto em que Jesus conta a parábola do semeador. Jesus deixa isso muito claro, meus irmãos. Quando ele diz que o semeador saiu a semear, e ele foi jogando a semente é a mesma. Os solos são diferentes, mas a semente é a mesma. Ele joga a semente, uma parte cai à beira do caminho, e vem as aves e come. Outra parte cai no solo rochoso, brota, cresce um pouquinho, mas como não tem como fincar raiz, murcha e seca. A outra parte cai entre os
espinhos. E de repente ela é sufocada pelos espinhos e morre. Mas tem uma parte da semente que cai numa terra boa. E essa terra boa produz a 30, a 60 e a 100 por um. E os discípulos então perguntam: o que isto significa, Senhor? E o Senhor vai explicar. Aquela parte que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem, mas logo esquecem. Ouvem, mas logo esquecem aquilo que ouviram. Aquela outra parte que caiu no solo rochoso são aquelas pessoas que até participam da igreja há um tempo, quem sabe até fazem profissão de fé e tudo mais, mas por não se aprofundarem, elas murcham. Aquela outra parte que caiu entre os espinhos, ela simboliza aquelas pessoas que estão indo até muito bem, mas de repente os cuidados deste mundo, a fascinação deste século, o mundanismo vai se tornando tão atraente que logo o espinho faz morrer a planta. Mas aqueles que recebem a palavra em seu coração e permanecem firmes, estes vão frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Esses precisam ter firmeza de propósito. Eu e você somos seguidores de Jesus, porque um dia Ele mesmo nos chamou para que nós fôssemos seus seguidores. Um dia Ele mesmo nos alcançou com a sua maravilhosa graça. Um dia Ele mesmo transformou o nosso coração, mudou a nossa vida. Portanto, nós precisamos continuar compreendendo que nesta caminhada nós continuaremos tendo dificuldades, provações, lutas, aflições e adversidades das mais variadas formas possíveis, mas o Senhor está conosco. Em segundo lugar, nós precisamos continuar priorizando o reino, priorizando a nossa vida de serviço a Deus, priorizando a nossa comunhão com os santos na igreja local, para o nosso crescimento espiritual, para que sejamos capazes de servir na sociedade em que estamos inseridos. E em terceiro lugar, nós precisamos continuar com esta firmeza de propósito, tendo os nossos olhos firmados no Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus o Pai, que Deus o Filho, que Deus o Espírito Santo nos ajude, meus queridos e amados irmãos. Continuemos caminhando com Jesus, andando com Jesus, seguindo ao Senhor Jesus Cristo.